O texto bíblico que quero ler na manhã de hoje encontra-se em Mateus capítulo 15, versos de 1 a 20, mas eu vou destacar agora somente os versos de 7 a 9. Preste atenção, abra sua Bíblia, o texto diz assim: Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou ao seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Isaías tinha razão. Eu não sei se há alguém aqui que entregou para Deus, disse: olha, já deixei com Deus, Deus vai mostrar se eu estou certo, ou se eu não estou certo, se eu tenho razão, se eu não tenho razão. Já vi que não adianta discutir com você, já vi que é uma perda de tempo, já vi que eu não vou conseguir provar nada. Já fez isso? Se você fez isso, eu tenho duas palavras, uma boa e uma não muito boa. Quer que eu comece pela qual? Os que acham que eu devo começar pela parte boa, levanta a mão para eu ver daqui. Então eu vou começar pela ruim mesmo. Tá. Deixa eu lhe dizer, a semelhança de Isaías, pode ser que quando isso aconteça, você já não esteja mais vivo. Porque Jesus diz isso 8 séculos depois que o profeta de Deus chamado Isaías passou por esta terra e anunciou a palavra do Senhor. Ao lado dele ou contra ele estavam os falsos profetas, alguns que diziam assim: paz, paz, e ele diz: onde não há paz, que diziam exatamente aquilo que as pessoas queriam escutar. Mas passaram-se 8 séculos e Jesus vem a este mundo e diz o quê? Isaías tinha razão. Tem alguém aqui chamado Isaías? Levanta a tua mão, se tem algum Isaías conosco. Não tem, então fica tranquilo. Se não for Isaías, é você, tá bem? Então essa talvez seja a palavra ruim, que você, quem sabe, não vai estar vivo quando for provado que você tinha razão no que disse. E a outra coisa, que é a coisa boa, é que quando Deus cuida, irmãos, Ele verdadeiramente cuida. Isaías não precisa da confirmação, não precisa da aceitação para continuar sendo fiel ao Senhor. Nem mesmo isso. Aliás, eu coletei um pensamento do Billy Graham em um dos seus sermões, quando ele disse o seguinte: olha, Pedro era explosivo, mas não era perigoso. O perigo estava em Judas, que sorria e beijava no rosto. Não anota não, você que vai querer usar isso depois. E o pastor disse que não há problema em ser explosivo, porque este Pedro que também está sendo aqui identificado, foi o mesmo que também traiu Jesus. O fato é que todos nós temos as nossas limitações, mas o quão difícil é lidar com a hipocrisia, lidar com a falsidade. E eu vou mais longe, sabe, irmãos? Porque Jesus, ele começou o texto, não sei se você se recorda, usando a palavra hipócrita. E o curioso é que a palavra hipócrita, ela é usada muitas vezes por Jesus. Sabiam disso? São dezenas de vezes, irmãos, Jesus usa essa expressão hipócritas, hipócritas. A minha pergunta é: quem Jesus chama de hipócrita? Quem é que Jesus chama de hipócrita? Perceberam que a gente imediatamente vem à mente a figura dos fariseus? Mas eu quero que você entenda que quando Jesus se referiu aos fariseus, ele não estava falando a uma classe seleta de pessoas. Ele não estava identificando um grupo especificamente. Aliás, eu vou até mais longe. Sabe quem é que Jesus chama de hipócrita? É aquele que jejua, que ora e dá esmolas, esperando o aplauso dos homens. Está ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Sabem quem é que Jesus chama de hipócrita? É aquele que honra os mortos, mas se tivesse a oportunidade, assumiria o lugar dos assassinos. Aqui ele estava falando em Mateus 23, sobre aquela gente que honrava os túmulos dos profetas, a semelhança de Isaías, Jeremias e tantos outros que foram perseguidos. Mas Jesus disse: olha, se vocês estivessem no tempo, fossem contemporâneos, vocês tinham feito o mesmo juízo, tinham agido da mesma forma. Sabe quem é que Jesus chama de hipócrita? É aquele que enxerga o cisco no olho alheio, mas não consegue admitir os seus próprios erros. Jesus diz: isso é hipocrisia, porque nós somos precisos e conseguimos identificar aquele pequeno cisco que está no olho do irmão, mas a trave que está em nosso próprio olho, a gente não consegue fazer ou lidar com os nossos próprios erros. Sabe quem é que Jesus chama de hipócrita? É aquele que exige dos outros o que é incapaz de fazer.
Ele se apresenta como o fariseu se apresentava, o mestre da lei, colocando fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas não movia um dedo sequer naquela direção. Sabe quem é que Jesus chama de hipócrita? É aquele que é bonito, é limpo por fora, é um túmulo caiado, pintado, é um prato que é lavado, um copo que é lavado por fora, mas podre e sujo por dentro. São estes a quem Jesus se refere como hipócrita. E se querem ainda saber, ele chama de hipócrita aquele que valoriza o desprezível e despreza o importante. São meticulosos, dão o dízimo do cominho, da hortelã, de coisas pequenas, mas engolem camelos, sabe, irmãos? Coisas grandes são coniventes, são indulgentes, e esquecem que não é naquela postura meticulosa, sabe, farisaica, que se esconde a santidade. Jesus, sim, começou a sua palavra dizendo hipócritas, mas o alvo das palavras de Jesus não foi a multidão. Ele fala com a multidão somente no versículo de número 10. E também não foi o seu grupo de apóstolos. Ele só vai falar com os apóstolos, com os discípulos, no versículo de número 12. Aqui, você tinha razão, ele estava falando com os fariseus. E o curioso é que a Bíblia diz assim, que então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém. Deixa eu lhe dizer, um pouco mais de 200 quilômetros. Estradas difíceis, íngremes, alguns montes, sem a facilidade que nós hoje temos de nos deslocarmos. Essa gente percorreu todo esse percurso, aí a gente vê assim, para ver Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Que esforço, somente para ver o nosso Senhor. Só que o texto continua. Eles chegam e já perguntam, e lhe perguntaram, por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Observe, não é lavar as mãos antes de comer, é a cerimônia, sabe, que coordena tudo isso. Porque havia detalhe, você tinha que jogar água em uma determinada posição, uma quantidade de água, o que você teria que fazer. Eu às vezes fico pensando, sabe, gente, esse povo saiu de tão longe só para chatear, só para provocar. Parece que tem gente que se deleita, sabe, eu vou lá. Eu vou até a Galileia, vou pegar a estrada, e assim que eu chegar lá, eu vou virar para ele e vou perguntar, por que seus discípulos fazem isso e não esquecem da tradição que nós ensinamos, nós fariseus, e eles vivem fazendo? Por que, sabe, irmãos? Pescadores, aquele povo lá da Galileia, não cultivava esses hábitos, essas cerimônias, como os de Jerusalém. Gente que é pescador, sabe que cheiro tem? Tem cheiro de peixe, não é, irmãos? Tem cheiro de peixe, tem cheiro de gente, tem cheiro de ovelha, sabe? Mas aqueles fariseus, aqueles mestres da lei vão até lá. Isso me lembrou, eu acho até que eu já em algum momento citei esse trecho da canção do Renato Russo, quando ele diz, olha, tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Eu só me preocupo porque depois o Renato sugere que se você quiser confiar em alguém, confie em si mesmo e esqueça o mundo, esqueça as outras pessoas. E isso me dá um certo desconforto, porque eu quero confiar em você, eu quero ser uma pessoa confiável, eu quero merecer a confiança das pessoas que estão à minha volta, eu quero acreditar que ainda é possível confiar em gente. E igreja deveria ser este lugar, irmãos, onde todos são dignos da nossa confiança. A integridade, a discrição, a maneira de tratar o problema alheio, sabe, a expressão da fé, nenhuma falsidade, a sinceridade acima de todas as coisas. Mas quando eu leio as palavras de Jesus e vejo Jesus denunciando a hipocrisia no primeiro século, eu fico pensando que a hipocrisia, ela sempre existiu. Mas hoje nós sofremos do que eu estou chamando aqui de uma hipocrisia generalizada. E as redes sociais parecem que alimentam isso, não é, irmãos? Quanta hipocrisia! Casais que postam uma vida de amor, mas eu sei como pastor, eu sei que eles não estão vivendo daquele jeito.
Sabe, gente que celebra a vida, mas está em depressão. Gente que fala de santidade, mas está em pecado. Gente que fala que está de bem com o mundo, mas está revoltado. Você sabe disso? Você sabe disso? Aliás, no que diz o aspecto da imagem, eu fico impressionado. Eu já mencionei isso aqui, mas às vezes eu olho para a pessoa, sabe, ao vivo, e olho para a imagem que ela usou na conta do Instagram e digo, não pode ser. Alguma coisa aconteceu. Nós somos a sociedade dos filtros, irmãos. Nós somos a sociedade do... E eu um dia desse vi alguém dizendo, se você quiser me ver feia, me vê aqui. Mas aí eu vou botar uma foto minha feia para que todo mundo veja o quão feio eu sou. Eu não sei onde nós vamos parar, mas parece-me que nós já estamos aceitando o faz de conta, o não é bem assim, como se fosse algo natural. Mas a minha preocupação, e eu acredito que a preocupação de Jesus nesse texto, é mostrar que a hipocrisia, ela afeta 3 pilares da espiritualidade. O primeiro deles é a honra, o segundo pilar é a adoração, e o terceiro pilar é o pilar dos mandamentos. Em relação à honra, qual é o perigo da hipocrisia? A hipocrisia, ela ela estabelece um divórcio, ela celebra o divórcio entre o perto e o longe. Palavras de Jesus no texto que lemos, citando o profeta Isaías, ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu não sei se você se recorda de uma canção que dizia, quão longe de mim distante, andará. Lembram-se dessa canção? De alguém que sofre a dor de ser traída e fica se perguntando, onde é que está aquela criatura? Quão longe está? Coração e lábios. Lábios próximos, de perto. Coração de longe. Gente, não é assim que a gente quer ser amado. Não é assim que a gente quer ser respeitado na presença e atacado pelas costas. Não é assim. E não é assim que Deus quer ser adorado. Não precisa ir muito longe quando a Bíblia me diz que Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que a honra, ela precisa celebrar a unidade, a integridade, a coerência entre o discurso e a prática. Entre o que eu prego neste púlpito e aquilo que eu vivo na minha casa. Entre aquilo que nós somos quando estamos aqui, na convivência da comunidade, e aquilo que somos quando estamos dirigindo a empresa. Eu não sei como você trata os seus funcionários, inclusive aquela pessoa que trabalha em sua casa. Eu não sei como você se comporta, se você dá bom dia, boa tarde ao porteiro do seu prédio, aquela pessoa que está para lhe receber, eu não sei. Eu também não estou aqui, irmãos, para ocupar este cargo de vigilante do comportamento social da comunidade. Houve um tempo em que eu pensei até que ser pastor era assim. Porque eu vim de uma geração de pastores que parecia estar todo o tempo fiscalizando, vigiando. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor, mas a responsabilidade é minha e é sua de viver uma vida íntegra diante de Deus. Sabe essa coisa de separar, de afetar, de alguma forma influenciar o processo da adoração? A hipocrisia em relação à adoração, Jesus disse que ela transforma a adoração em faz de conta. Uma frase simples, curta. Versículo 9, primeira parte, ele diz assim, sua adoração é uma farsa. Sua adoração é uma farsa, é um faz de conta. Não é bem assim. Aquele olho fechado, sabe, aquelas expressões, aqueles cacoetes espirituais, sabe, aquela manifestação de... Um dia desses eu conversava com gente da mídia dessa igreja, e eu perguntei, sabe, na verdade eu até brinquei, eu não pensei que era de verdade aquilo, mas a criatura disse, pastor, e às vezes eu me aproximo, e quando a câmera se aproxima, parece que baixa um espírito de contrição, a alma se derrama, e aquela criatura virou para mim, pois eu saio na mesma hora, quando eu percebo que é assim, eu não tiro foto. Eu não sei onde ele está, não sei se ele está por aqui. Ele fez até sinal que estava. Se eu brinquei, é capaz dele dizer, é mesmo, pastor.
Mas sabe, gente, a adoração se torna uma farsa, um espetáculo. E quando eu falei há pouco acerca dos mandamentos, Jesus até trata disso de uma forma mais intensa, mais profunda. A hipocrisia, no que diz respeito aos mandamentos, estabelece, sabe, uma troca de papéis. Eu vou mostrar o que é que Jesus diz no texto sagrado. Versículo 9, mas agora a segunda parte. Pois eles ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Aqui está a troca de papéis. Quem é que estabelece mandamento? Quem é que estabelece regra? De onde vêm usos, costumes? De um lado, a minha tradição, aquilo que é uma ideia humana. Do outro lado, aquilo que de fato é o mandamento de Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. E como eu lhe disse, Jesus ele estende essa discussão. Ele é indagado, por que seus discípulos não fazem a cerimônia de purificação das mãos antes de comerem? Aí Jesus respondeu, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Eu gosto de Jesus, sabe, irmãos? Eu gosto. Porque há momentos em que ele não leva recado, não. Ele retorna. E ele responde com uma pergunta. Aliás, se você for olhar no texto, os apóstolos, a multidão olha para Jesus e diz, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor contrariou os fariseus. E sabe o que Jesus disse? É assim mesmo. Porque toda árvore, toda planta que Deus não plantou, Ele vai arrancar pela raiz. A sensação que eu tenho é que poucas coisas incomodaram mais o coração do meu Senhor do que a minha hipocrisia. É por isso que quando Ele vai falar sobre hipocrisia, Ele é tão claro, para não deixar dúvidas. E sabe aquela coisa do Isaías tinha razão? Isso abre uma janela para mim tão preciosa, porque o alvo da pregação do profeta Isaías era a sua comunidade do 8º século. Mas quando Jesus diz que Isaías tinha razão e aplica uma palavra que 8 séculos antes tinha sido proferida, dizendo, olha, isto cabe aqui, é como se me dissesse, sim, há um público-alvo imediato do profeta, mas uma palavra de Deus que é proclamada, ela é atemporal, ela permanece, ela é contemporânea. O que nós lemos do texto sagrado, eu vi a expressão dos irmãos, eu estava aqui. Quando eu li o texto, alguém já disse, que dia que eu vim hoje para a igreja, hein? Virá, o que é que vai vir daí, depois da leitura de um texto como esse? O que eu quero dizer é que a mensagem de um profeta, que foi pregada 8 séculos antes de Cristo, ela é confirmada pelo próprio Senhor no 1º século, e é pregada hoje, irmãos. E é pregada hoje. 20 séculos depois eu estou aqui para dizer aos irmãos, Isaías tinha razão. E Jesus continua, pois Deus ordenou, ele usa um exemplo, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Não se assuste não, era assim mesmo. Um filho quanto mais rebelde, dizia a lei, ele era levado para as portas da cidade onde estavam os juízes, ele era denunciado, e se aquilo fosse confirmado, e aquele rapaz, aquele filho, permanecesse com aquele tipo de comportamento, ele era executado. E aí o texto continua, para verem a dimensão de seriedade. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais, eu sinto muito, mas eu não posso ajudá-los. E aqui ajudar financeiramente, viu, irmãos? Jurei entregar como oferta a Deus, se a sua tradução for uma tradução mais antiga, conservadora, mais literal, vai aparecer a palavra corbã, que significa exatamente isso. Ele está dizendo, eu não posso ajudar meus pais, porque isso aqui eu resolvi consagrar ao Senhor, eu resolvi colocar como oferta a Deus. Aí ele diz, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. A culpa não é minha, a culpa é de Deus, a quem eu vou dar esta oferta. Aí o texto diz, não precisará mais honrar seus pais. Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Eu vou estabelecer aqui alguns pontos, irmãos. Primeiro, à luz do que Jesus está aqui dizendo, toda e qualquer tradição precisa estar submissa à autoridade da palavra. É por esta razão que eu sou quem eu sou, irmãos. Um pastor de uma comunidade batista. Porque ainda que seja costume, ainda que seja um uso, ainda que todo tempo nós fizemos desse jeito,
A autoridade na casa de Deus é a palavra do Senhor. Não são as minhas manias, o jeito de eu pensar, aquilo que eu me acostumei a fazer. Não são. A autoridade vem do Senhor. Ainda à luz do que Jesus disse, deixa eu dizer uma segunda coisa. Eu percebo, sabe, irmãos, que a verdade ela é simples. É muito simples. E agora, atente isso aqui. Eu pensei várias vezes, eu escrevi, apaguei. Tudo que precisa de muita ginástica hermenêutica, sabe, irmãos? Para ser explicado, para ser justificado. Está escrito assim, mas... Aí começa um arrazoado, vai para lá, vai para cá, de Platão, de Aristóteles, de não sei quem, de não sei o quê. Tudo que precisa de muita ginástica para ser explicado e justificado é de caráter duvidoso. Porque a verdade não tem floreios. É simples. É muito simples. Honra teu pai e tua mãe. Tá, mas se porventura você tiver separado aquilo para ofertar, você não tem que deixar seu pai e sua mãe com fome, sabe, sem assistência. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. E vou adiante, sabe, irmãos? A pior forma de hipocrisia é a hipocrisia religiosa. Porque em nome de Deus ela semeia a indiferença e o ódio entre as pessoas. Eu não posso imaginar um pai que olha para o seu filho, ou um filho que olha para o seu pai passando uma situação de dificuldade, para não ajudar, usa o nome de Deus. Justifica a sua ausência, porque eu estou envolvido na obra de Deus. Isso pode parecer tão espiritual, né, irmãos? Mas é carnal. É carnal. À luz do que Jesus está me dizendo, honrar o meu pai, honrar a minha mãe, ter a minha família, sabe, como prioridade da minha vida, eu não posso abrir mão disso, nem que seja por uma declaração de Corbã. Foi consagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor. E aí Jesus chega no versículo 11, e eu acho que foi exatamente aqui que o pessoal olhou: Jesus, você está contrariando os fariseus. Ele olha para aquela gente e diz: olha, gente, deixa eu dizer uma coisa, não é o que entra pela boca que os contamina. Não sei quantos infectologistas estão aqui, mas fiquem tranquilos que Jesus está falando de uma outra realidade. Não é o que entra pela boca que os contamina, vocês se contaminam com as palavras que saem dela, saem da boca, não é o que entra. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, ele cita na verdade dois órgãos do corpo humano, ele fala de estômago e ele fala de coração, e ele diz, olha, aquilo que entra para o estômago, pode passar por favor, vai ser eliminado, isso não é problema. O grande problema é aquilo que sai do coração, porque aquilo que sai do coração produz, fabrica, gera. Aquilo que sai do coração é o que de fato contamina a minha vida. E para ser mais claro, irmãos, vejam o que é que ele diz. Porque do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, pode avançar por favor, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Jesus está dizendo que o que de fato me contamina não é aquilo que vem de fora e que eu posso descartar com facilidade. É aquilo que meu coração está cheio. Sabe onde é que há risco e há perigo? É naquele mau pensamento. Porque se eu abrigar e eu transformar esse pensamento em palavra, se eu transformar este pensamento em atitude, isso vai destruir a minha vida. Sabe o que é que de fato me contamina? É o pensamento da infidelidade, é o desejo sexual ilícito. É isso que me contamina. Porque se eu abrigar isso e permitir que isso gere um comportamento, uma atitude, lá vai estar a imoralidade sexual, o roubo, as mentiras, calúnias. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, e por favor, eu continuo sendo batista, não estou dizendo absolutamente nada, mas eu tive um sonho tão estranho, acho que tem uns 20 dias. Eu acho que uns 20 dias, não mais que isso não. Eu conversei com a Cláudia e até disse a ela do sonho que eu havia tido. Um sonho assim, feito coisa de Ezequiel, sabe, irmãos? Eu estava numa das praias dessa cidade. Eu sabia que era, sabe, irmãos? Tinha aquela sensação. E tinha um trator. Sabe esses tratores que ficam passando e recolhendo o lixo da areia?
E ele passou, recolheu o lixo, fez um monturo, e eu olhei e a areia estava limpinha. Aí eu recebi em minhas mãos, feito um aquário, como se alguém tivesse perfurado, sondado aquela areia, tivesse retirado, tivesse colocado para mim, não o que estava na superfície, mas o que estava mais profundo. E aí me mostrou o quanto de sujeira tinha abaixo da superfície. Eu acordei. Pastor, Deus revelou. Fica tranquilo, porque eu sempre soube, sabe, irmãos, que às vezes a gente cultiva a pureza por fora e se esquece de se purificar por dentro. Mas pastor, quer dizer então que um anjo do Senhor falou, Deus falou? Fica tranquilo, porque é o que a Bíblia sempre me ensinou. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim. Quando a gente diz sonda, não é para passar trator para tirar aquilo que está na superfície, não. É para mergulhar, sabe, nas profundezas da minha alma, sabe, no porão da minha alma e dizer, peraí, deixa eu fazer o seguinte, aqui onde ninguém está vendo, deixa eu lhe dizer o que eu estou enxergando. Aí o Espírito Santo de Deus vem e arranca aquilo ali e me mostra, olha, eu tenho falado tanto dessa igreja, eu tenho alegrado tanto meu coração, irmãos, mas é como se eu tivesse tido a percepção tão clara de que há muita coisa que ainda precisa ser trabalhada pelo Senhor. E não é em evento, não é em celebração, não é em reunião deste grupo, daquele grupo, não é em promoção disso, promoção daquilo. Tem areia por baixo. A vida não é só superfície. E eu não posso contemplar aquela vasta praia aparentemente limpa e deixar meus filhos se sentarem ali. Já viu? Criança que se senta para brincar e sai dali precisando depois de ser tratada porque contraiu, pastor, isso, aquilo outro. Tem uns até que dão uma coceirinha, não é? Mas pastor, então quer dizer que teve uma revelação espiritual? Não, fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Talvez a minha alma, de tanto acordar de madrugada para orar e sem conseguir conciliar o sono, preocupado com esta e com aquela situação, se eu for para a escola de Jung, talvez eu venha pensar que o inconsciente conversou com o meu consciente e colocou para fora as preocupações da minha alma. Se eu falar com um avivado, ele vai me dizer, pastor, está no fogo, pastor, está no azeite puro. Eu não sei como é que você vai concluir, vai ler. Eu já passei dessa fase, eu não discuto mais isso não, irmãos. Porque eu sei que Deus precisa fazer isso comigo. Eu sei que Deus precisa tratar coisas minhas que não são aparentes, mas que não alegram o coração do meu Senhor. Nós precisamos ter consciência disso. Por isso eu vim hoje aqui, para lhe dizer que o que suja, o que de fato contamina, não é aquilo que eu absorvo de fora para dentro, mas é aquilo que eu produzo a partir do meu coração. Quero só fazer uma pergunta: e como é que está teu coração? E como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Como está a sua alma diante do Senhor? Eu vou sugerir que você feche seus olhos, mas só faça se o quiser, porque novamente eu vou ter aquela sensação de que o trator passou. Olha que coisa linda, todos cabisbaixos, orando, falando com Deus, mas eu sei que tem gente com cabeça curvada, mas com a cerviz dura. Eu sei que essa visão de uma igreja assim, sabe, orando silenciosamente ao Senhor, pode parecer esse trator que passou pela praia, mas é gente que talvez durante a semana não teve um momento assim verdadeiro de contrição com o Senhor. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Nós estamos juntos nesse processo como igreja, como povo de Deus. Mas se tiver coragem, peça para o Senhor sondar o seu coração e arrancar a adoração de faz de conta, a honra em que os lábios estão perto, mas o coração está longe, e que a integridade dos mandamentos de Deus
não seja corrompida absolutamente por nenhuma ideia pessoal, nenhuma percepção pessoal. Converse com Deus nesse momento.